tenho sérias dúvidas dessa indenização, porque uma piada de mau gosto acabar no judiciário, eu tenho sérias dúvidas. Mas o Brasil hoje é um país pele fina. Pele fina quer dizer, qualquer coisa acaba no judiciário. E o judiciário dá indenização, então nós vivemos hoje um patrulhamento ideológico terrível. O Brasil é o país em que se pode falar o que a maioria quer ouvir. O que a minoria pensa, isso é contra as minorias. E os problemas patrimoniais. Outro caso que eu quero contar para vocês. Também no Brasil. A mulher está grávida. Portanto, o nascituro ainda não nasceu. O pai do nascituro acaba atropelado e morre. Na indenização por danos morais, se contabiliza o que o nascituro perdeu por não conhecer o seu pai. Chama perda de uma chance de ter um pai. Isso hoje também é recorrente no Brasil. Indenizações em favor do nascituro por não ter tido a chance de conhecer o seu pai. Bom, tudo isso leva evidentemente a uma construção de que a tese concepcionista é prevalecente. Enquanto o nascituro ele tem uma série de direitos, alimentos, direitos de personalidade, etc. Mas mesmo assim, vem uma questão que é complicada, que é a questão patrimonial. Se ele é pessoa desde logo, e ele recebe um bem em doação, e pode receber, que o direito permite, o que acontece se ele nascer morto? Se ele nascer sem vida? A tese natalista seria da condição suspensiva. Suspendem-se os efeitos até o nascimento com vida. A tese concepcionista vai gerar o seguinte efeito: propriedade resolúvel. Ou seja, ele é dono, nascendo morto, ele perde a propriedade. Se eu tivesse mais tempo, e se já fosse um curso de pós-graduação, eu poderia mostrar para vocês uma série de problemas que a teoria concepcionista gera em termos patrimoniais. Como eu falei ao professor Araújo que eu ia falar até 8h30 para não atrapalhar o curso, eu teria uma folha inteira para tratar de um tema que é muito caro à teoria concepcionista, que é a teoria da sucessão. Porque vejam, o Código Brasileiro cria um problema embrião versus nascituro. Porque o Código Brasileiro diz, artigo 1798, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da morte, da abertura da sucessão. Então o direito brasileiro intitula os embriões com vida extrauterina a sucederem, não só os nascituros, porque por óbvio os nascituros sucedem e sempre sucederam. E essa é uma questão seríssima do direito brasileiro, como aplicar as regras sucessórias ao embrião, por um único problema. Eu posso ter crioconservados vários embriões. Aliás, quem acompanha, nas técnicas eu faço mais de um, aliás vários, porque a chance de uma rejeição pelo corpo da mulher é grande, e a técnica é cara, eu não posso fazer um embrião por vez. Daí surgem os embriões excedentários. Se eu fizesse um por vez, na primeira gestação dando certo, eu haveria esse excedente de embriões. Os embriões sedentários herdam, os embriões sedentários não herdam. Os embriões sedentários são inseridos na barriga da mãe quando o pai já é falecido. Qual é o limite do direito sucessório desses embriões? É o tema do momento. É o tema do momento. O direito brasileiro debate sinceramente qual é o destino da herança com a existência de embriões sedentários. Porque vejam, se eu tiver um nascituro, eu posso até fazer uma reserva de quinhão esperando ele nascer com vida. Nasceu com vida, recebe aquele quinhão. Nasceu morto, não recebe aquele quinhão que é partilhado entre os demais irmãos. Mas se eu fizer reserva de quinhão para cada embrião excedentário, podem ser 5, podem ser 10, eu inviabilizo o próprio inventário. Então esse tema é o tema do momento. O embrião excedentário é herdeiro ou o embrião excedentário não é herdeiro? Se é pessoa, e o é. Se tem personalidade, como é que eu posso concluir que ele não é herdeiro? Seria um contrassenso a tudo que eu vim pregando até agora. Ele é herdeiro. Só que o problema é, ele é inserido no útero materno 3 anos após a morte do pai. O inventário já acabou. Os bens já foram partilhados. Como é que fica a sucessão nessa hipótese? Nós temos várias teses, mas nós temos um problema no Brasil, que é a questão de ser filho e ser herdeiro. Não é a mesma coisa. Porque no Brasil a petição de herança, que é o pedido para receber os bens, é sujeita a prazos. Já antecipo que é um prazo prescricional de 10 anos. Porque não decadencial, aí viria uma outra palestra, mas prescricional de 10 anos. Então eu posso ter alguém que é filho, esse embrião, que nasceu com vida, mas que não seja herdeiro.
E se for herdeiro, como é que eu faço? Bom, eu vou ter que aplicar aos outros irmãos a ideia da teoria da aparência. Afinal, eles foram herdeiros aparentes, enquanto não surgiu aquele outro filho que era embrião. Mas a questão é altamente complicada. E eu deixo para vocês, talvez, algumas conclusões. O embrião é pessoa? Para o direito. O embrião é pessoa? O embrião é ser vivo. Mas ele é pessoa? A tendência é cada vez mais a dizer que sim por um período e perde essa qualidade depois do período de viabilidade. É uma tendência do direito. Segunda pergunta, o que é chocante, porque eu volto ao conceito de viabilidade que o direito repudiou no século XIX e agora readequa no século XXI. 200 anos de história, as coisas mudam, né? A viabilidade, que era algo impensada, hoje volta ao sistema. Segunda pergunta, a personalidade o que é? O atributo de ser pessoa, a soma dos caracteres corpóreos e incorpóreos. O nascituro tem personalidade? Sim, para sua proteção. Sim, para sua proteção. É algo absolutamente pragmático. Não é tem porque eu acho, é tem porque ele merece uma proteção e pessoas é que têm proteção. Outro dia, voltando de Évora, professor Araújo, eu discutia longamente sobre direito dos animais, e esse que nos fala não vê como o animal tem direito. Eu vejo como proteger os animais. Aliás, eu sou um fã dos animais. Toda viagem que eu vou ao zoológico, não sei se você é fã dos animais, mas quem gosta de animal não vai ao zoológico. Até o de Lisboa eu fui em homenagem ao professor Araújo, mas ele disse, não vá ao zoológico, eu não vou. Até levar o filho dele. Mas a questão que se coloca é, o nascituro é pessoa que precisa de proteção. Os animais estão de proteção, vírgula, mas não são pessoas. E nem por isso nós podemos praticar o que quisermos com os animais. Animais, como eu disse, não humanos. Como para mim, nós somos animais muito especiais, fica nessa categoria. E em termos patrimoniais, o nascituro tem direitos? Tem. Tem direitos condicionais. Se a condição é suspensiva ou resolutiva, isso é pano para manga e isso precisa de um curso de pós-graduação para nós aprofundarmos essas diferenças. Eu passei 5 minutos da hora, peço desculpas ao senhor e muito obrigado pela atenção.